Livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo. O que significa êxodo? Saída. Foi quando Deus então chamou Moisés e levantou ele para que tirasse o povo dele da escravidão do Egito. Então, uma pequena introdução antes da gente iniciar a leitura. Nosso estudo de hoje está lá no capítulo 17 do livro de Êxodo. Depois de 400 a 430 anos de escravidão do povo hebreu no Egito, no começo do livro de Êxodo diz assim, que o clamor daquele povo subiu ao coração de Deus. Então o que Deus fez? Se revelou a Moisés lá no monte, na sarça ardente, e falou com ele, deu ordens para ele, deu a direção, o que era para ele fazer. Então o que ele fez? Imediatamente obedeceu. Foi diante do faraó, né? Ele questionou, assim, argumentou com Deus que ele era pesado de boca, pesado de língua. Então o irmão dele foi junto, Deus deu a direção, você fala então para o seu irmão vai ser seu porta-voz diante do faraó. Alguns estudiosos até dizem que Moisés era gago por causa dessa passagem. Não está descrito na Bíblia, mas alguns dizem que sim. Ele foi lá, argumentou com o faraó endureceu o coração, não queria liberar o povo, aí veio todas aquelas pragas, foram 10. A última delas foi a praga da morte. Então, o Senhor passou, né? E o espírito da morte, aonde não tinha a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, então o espírito da morte entrou naquelas casas ali. E o que aconteceu? Morreu todo o primogênito dos egípcios, dos homens até dos animais. Mas aonde era a casa que tinha hebreu ali, que tinha a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, então o espírito da morte então passou por cima, que é aí que vem o nome Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, passou por cima. Até que não aconteceu isso de morrer até o filho do faraó, ele não liberou o povo. A partir daquele momento então, o povo hebreu foi praticamente expulso do Egito. Mas aí então, Deus fez com que o coração do faraó se endurecesse. O povo chegou até lá o Mar Vermelho. Naquele momento, então, os egípcios vindo atrás com carros de guerra, com todo aquele povo armado. E Moisés, diante ali do Mar Vermelho, clamou a Deus. E agora, Senhor? E a resposta de Deus para Moisés foi assim: por que ainda clamas a mim? Diga ao povo que marche. Qual que era a direção que Deus tinha dado para ele? O cajado dele que estava na mão, aquele cajado que ele lançou no chão diante do faraó, se transformou na serpente. Depois ele pegou, era o cajado novamente. Aquele cajado, então ele feriu as águas do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que o mar se abriu, formou aquele paredão de água. E o povo hebreu passou a pé seco. E Faraó atrás. Quando estava todos os soldados, todo o povo do Faraó, dos egípcios, no meio, então o povo de Deus tinha passado já. Deus deu a direção para que ele então tocasse com o cajado novamente, e as águas desceram, e morreu todos os soldados do faraó. E a partir dali então Deus começou a prover para esse povo, né? Aonde eles paravam, Deus provia. A princípio, à noite, quando eles caminhavam à noite, tinha uma coluna de fogo que acompanhava eles. Por quê? À noite, no deserto, é extremamente frio. Durante o dia, a nuvem, uma coluna de nuvem, cobria todo o acampamento. O povo estava caminhando com aquela nuvem em cima para refrigerar. Por quê? No calor de dia, no deserto, a temperatura é escaldante. Então Deus cuidou do povo de todas as maneiras. Mas o povo, cada pouco, estava murmurando. Até que chegou num lugar aqui, eu não ia citar isso aqui, nem marquei, mas eu vou pegar aqui para falar para os irmãos. Eles chegaram até um lugar que não tinha água. Eles caminharam 3 dias e não acharam água.
Até que chegou num lugar que tinha lá 70 palmeiras. Eu não marquei, que devia ter marcado. Até que chegou num lugar lá que era um oásis no meio do deserto. Então todo mundo ali tomou banho, tomou água, encheu os cântaros, tinha palmeiras ali. Então, a partir dali depois, eles seguiram sob a direção de Deus, até que chegou num lugar que olha o que está escrito aqui, versículo 31 do capítulo 14. Olha, Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então, depois de tudo que o povo viu, aqui está dizendo o quê? Que o povo, então, depositou em Deus a confiança deles. A partir daí, então, agora aqui no capítulo 15, tem um cântico de louvor de Moisés. A partir daí, então, depois, tem o cântico de louvor da Miriam, a irmã do Moisés, pelo que Deus estava fazendo. Ó, aqui no versículo 27, tá, o que eu citei para os irmãos, ó. Versículo 27 do capítulo 15. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Então, eles confiando em Deus, Deus suprindo a necessidade deles. E quem que estava dando a direção ali? Quem que era o profeta? Moisés. Como que funcionava? Deus falava com Moisés, Moisés dirigia o povo. O povo reclamava, falava alguma coisa, Moisés ia lá, clamava a Deus. Deus respondia, Moisés passava para o povo. Chegou um momento, né? Então que eles partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, e chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que deixaram o Egito. Quando eles chegaram nesse lugar, eles começaram a murmurar novamente. Moisés, você nos tirou de lá do Egito para fazer a gente morrer aqui. Lá a gente tinha carne, a gente sentava do lado da panela de carne. Aqui não tem carne, aqui não tem pão. Deus ouviu a murmuração do povo, falou para Moisés: vou mandar carne, né? Assim, nas minhas palavras. Pode falar para o povo que eles vão se esbaldar de comer carne. No fim do dia veio um bando de codornas, de codornizes, que a Bíblia diz, que tinha codorna por tudo que é lado no acampamento. Então Deus mandou, mas eles tiveram que fazer a parte deles, amém? Deus mandou a carne, mas eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que ir lá, pegar a codorna, tinha que matar, tinha que tirar a pena, tinha que tirar a víscera, tinha que assar, né? Então, por que eu estou citando isso daqui? Porque às vezes a gente clama a Deus, pede alguma coisa, a gente espera que venha do jeito que a gente pediu, né? O povo pediu carne, imagina se Deus ia mandar um caminhão de carne lá. Aí eu ia parar lá uma carroça, né, cheia de carne bonitinha ali. Deus mandou carne em abundância, mas eles tiveram que caçar, matar, limpar, tirar pena, né? Ah, mas não tinha pão também. O que aconteceu? No amanhecer do outro dia tinha orvalho. Quando o orvalho secou, tinha algo diferente sobre a areia ali do deserto. Aí eles foram lá, e era o quê? Era o maná, era o pão de Deus. Deus mandou esse maná para o povo durante 40 anos, dia após dia. Eles tinham que ir lá e colher nas primeiras horas da manhã, antes do sol sair, porque senão derretia. Então, agora nós estamos aqui, Deus manda carne, está mandando pão todo dia, então nós vamos dormir até 9, 10 horas, depois a gente vai lá, pega o pão prontinho, né? E a Bíblia fala que ele era branco como a semente do coentro e tinha sabor de bolo de mel. Olha só que delícia. Só que eles tinham que levantar cedo e ir lá colher. Aí a direção que Deus deu para Moisés: fala para o povo, eles vão colher de segunda a sábado. Não vai colher mais do que o necessário. Aí tinha sempre aqueles que iam lá e catavam aquele montão, né? Aí a Bíblia diz que quando eles iam medir, aquele que tinha catado pouco, dava medida. Aquele que tinha catado um monte, dava medida. Não sobrava nem faltava. Sabe que medida era essa? Um jarro de mais ou menos aí 1,5 kg por pessoa, por dia.
Aí, no sábado, na sexta, né? O que eles tinham que fazer? Colher porção dobrada para o sábado. A ordem de Deus para o povo: sábado ninguém vai sair de dentro da tenda, fazer nada. Aí a Bíblia diz também, se você for estudar um pouquinho aqui os versículos anteriores, teve aqueles que no sábado levantaram e foram colher. E aí Deus falou: até quando esse povo vai ser teimoso, né? Nas minhas palavras, até quando? Eu não falei que no sábado não é para fazer nada, não é para colher porque não vai ter? Não vai ter. O povo foi lá, alguns do povo foram lá. Outra coisa, vai pegar a porção exata, vai levar para casa, vai consumir tudo, não guarda nada para amanhã. O que o povo fazia? Consumia, vou guardar um pouquinho para amanhã. Ia lá pegar no outro dia, tinha criado bicho, estava fedendo. Mas o da sexta-feira não. Da sexta-feira não dava bicho e não fedia. Por quê? A provisão de Deus para o povo. Então quando Deus fala que Ele vai fazer, quando Deus dá a direção, quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele fez com esse povo aqui, 40 anos. Sabe quando que parou de vir o maná, o pão do céu? No dia que eles entraram em Canaã sob a direção de Josué, que eles colheram os primeiros frutos da terra de Canaã. O dia que alguém foi lá e colheu, no dia seguinte, acabou o maná. Então a partir de agora, vocês vão trabalhar a terra e vão colher o seu sustento. Até lá, todo dia de manhã, em madrugada, o povo ia lá, enchia o jarro com maná, trazia provisão para casa. Deus nunca deixou faltar nada nesses 40 anos de travessia desse povo no deserto. Se Ele fez isso no deserto, o que Ele não pode fazer na minha vida e na sua vida? Né? O que está faltando na sua vida? O que Deus está deixando faltar na sua vida? Absolutamente nada. Amém? E nunca vai deixar faltar. Não importa a situação que você esteja passando. Você tem que confiar no Deus que você serve. O que é confiar? É se lançar nos braços dele e ter a certeza absoluta que ele vai prover as suas necessidades. Amém? A Bíblia diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Então não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide. Talvez em algum momento da sua vida, desses dias aí, você duvidou do que Deus possa fazer. Então, agora no capítulo 17, nós vamos entrar no estudo de hoje que Deus trouxe ao meu coração. E quanta gente era, quantas pessoas tinham para Deus sustentar? Nada mais, nada menos do que 600 mil homens a pé, mais mulheres e crianças e animais. Nenhum Deus deixou de suprir necessidade. Amém? Aí não é a minha, não é a sua, não é a do seu esposo, não é da sua esposa, não é do seu familiar que Deus vai deixar de suprir. Amém? Fique com isso no seu coração. Vou entrar na leitura então agora. Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Então depois de tudo isso, né, depois de Deus suprir tudo, mandar carne, mandar o pão, né, o maná, então agora Deus deu outra direção. O que acontecia então? O povo caminhava, armava acampamento, a nuvem ficava parada em cima. Quando Deus então falava, desmonta acampamento, segue em frente, a hora que eles seguiam, a nuvem seguia. À noite, a coluna de fogo, para aquecer. Então agora Deus deu a direção para Moisés, desmonta acampamento para vocês seguirem em frente. Está escrito assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor. Vou ler de novo.
Toda a congregação dos filhos de Israel partiram do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor. Então, eles não davam um passo, eles não faziam nada sem a direção de Deus. Deus falava com Moisés, Moisés ia lá, transmitia para o povo: ó, vamos desmontar o acampamento aqui, né? Vamos desarmar as barracas que Deus mandou a gente seguir. Então, o mais rápido possível, eles desmontavam tudo lá, seguiam em frente. Eles começavam a caminhar, a nuvem seguindo, até o momento que Deus, então, dava a ordem para Moisés: fala para o povo parar. E segundo os estudiosos, essa travessia do deserto, se Deus tivesse falado assim: Moisés, em linha reta aqui, ó, até a terra prometida, seria 11 dias. Quanto tempo foi? 40 anos. Por quê? Por causa da dureza do coração do povo. E também porque eram todos camponeses. Eles eram um povo que estava escravo. Eles sabiam trabalhar. Não era um povo de guerra. Não era um exército. Então, se eles fossem em linha reta, eles iam atravessar por lugares, por terras ali, que ia ter guerra. Os reis não iam permitir que atravessasse por ali. Ia guerrear contra eles. Então, o que Deus fez? Começou a mandar eles cortar a volta desses lugares. Então, essa travessia durou 40 anos. Também, por quê? Por causa da dureza do coração do povo, a geração que saiu do Egito, a Bíblia fala que nenhum deles, nenhum sequer, que saiu do Egito, pisou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi a geração que nasceu ali durante a travessia. Antes de entrar na terra prometida, eles foram circuncidados. Todas as crianças, as pessoas que nasceram durante essa travessia de 40 anos, foram as pessoas que herdaram a terra que Deus tinha prometido aos pais deles. Por causa da dureza do coração, porque o povo não cessava de murmurar, de reclamar. Uma dessa reclamação nós vamos ver aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou explicando tudo isso para os irmãos? Quanto mais a gente for teimoso, quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente murmurar, mais tempo a gente vai ficar dentro do problema. Por quê? O problema existe. Jesus falou assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Não vai? Então, o que tem acontecido na sua vida esses dias? Semana passada, essa semana, hoje, esses dias aí, são as aflições. Às vezes é uma coisa pequena, às vezes é uma coisa grande. São as aflições. Amém? Então, Jesus nos alertou, vocês vão ter aflições. Enquanto a gente estiver aqui, vai ter aflição. Agora, só que quanto mais a gente for teimoso, quanto mais a gente for de dura serviço e não se dobrar à direção de Deus, mais dentro do problema a gente vai permanecer. Se esse povo não tivesse endurecido a serviço e fosse um povo que estivesse murmurando a todo momento, reclamando de tudo, nada estava bom para eles, eles não iam ficar 40 anos andando no deserto. Deserto é um lugar agradável? Não. É um lugar que não tem água, é um lugar que tem bicho peçonhento, é um lugar que só tem areia. De noite é extremamente frio, de dia é extremamente calor. Não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Mas quanto mais o povo era... até um dia eu brinquei com uma pessoa, eu falei, ele estava falando do povo, dos povos ali que se opuseram ao povo de Deus. Eu falei assim para o pastor, eu falei, tem mais dois que o senhor esqueceu de citar, que não está na Bíblia aí. Ele falou, qual que é? Eu falei, são os murmureus e os reclameus. E nós estamos embutidos nesse meio aí. Porque quando a gente menos espera, quando a gente para ver assim, peraí, eu estou murmurando, eu estou reclamando, por quê? É ou não é assim? Eu sei que é. Então, quanto mais murmurento, reclamento a gente for, mais a gente vai permanecer dentro do problema. Porque enquanto a gente está reclamando e murmurando, a gente está prestando atenção no problema e não no Deus que a gente serve. Amém? Olha só. Então, o que Deus estava fazendo? Deus dava a direção.
segue, para, arma acampamento, desarma acampamento, vai até tal lugar. Então, vou começar de novo aqui, ó. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim. Porém, lá não havia água para beber. Então eles saíram de um lugar que tinha água em abundância, né? Receberam carne, receberam pão. Agora eles foram para um lugar que Deus mandou armar o acampamento, só que não tinha água para beber. Mas Deus não tinha controle sobre isso? Claro que Deus tinha. Qual que era a vontade de Deus? Suprir toda a necessidade do povo, assim como Ele fez, mas que não fosse da maneira que foi. Qual que era o plano de Deus? Pegar aquele povo que estava sofrendo no Egito, colocar eles lá na Terra Prometida. Deus queria fazer com que eles gozassem de tudo que Deus tinha preparado lá. Mas por causa de ser assim, eles não entraram na Terra Prometida. Então, ó. Porém, lá não havia água para beber. O povo, então, se desentendeu com Moisés e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nossos animais? Então, ó, Deus proveu, Deus libertou, Deus agora estava mandando maná, Deus proveu água, Deus proveu carne, Deus não ia deixar faltar nada. E estava novamente o povo aqui murmurando. Mas agora há pouco eu li para os irmãos aqui o versículo que fala que eles colocaram toda a confiança em Deus e em Moisés. Então, o que o povo estava fazendo? O povo não tinha. Quando a coisa acontecia, quando o milagre acontecia, a provisão chegava, o povo se alegrava. Nossa, Deus é com a gente, Deus é conosco, né? E aleluia, e glória a Deus. E quando a coisa apertava um pouquinho, o povo murmurava. O povo não confiava no Deus que servia. É diferente hoje? Não. Eu acabei de citar para os irmãos. Quando a gente menos espera, a gente está murmurando, a gente está reclamando, né? Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida pedindo a Deus que faça algo, que mude alguma coisa. Aí Deus vem, move a mão dele, mas a gente tem que pegar a codorna, a gente tem que matar, a gente tem que tirar a pena, tem que abrir, tirar a víscera, mas a gente não quer. A gente quer que o milagre venha pronto. Nossa, Deus fez, aleluia. A gente não quer fazer o mínimo possível. A gente quer esperar tudo de Deus e cruza o braço. Mas será que é de Deus? Tem alguém aqui no nosso meio que falou isso essa semana. Será que é de Deus? Lógico que é de Deus. Você clamou, você pediu, Deus mandou. Agora você tem que ir lá, você tem que pegar o bichinho, você tem que matar, tem que tirar a pena, tirar a cabeça, tirar a víscera, tirar os pezinhos, assar, deixar no ponto, bonitinho para comer. E se esquecer, passa do ponto, vira lixo, joga fora. É assim que Deus faz. Ele não vai mandar nada pronto assim, de mão beijada. Eu sempre falo, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, a gente não pode estar assim, ó, agora, Deus proveu, agora eu estou feliz. Aí amanhã as coisas não estão do jeito que eu espero, aí eu estou triste. Aí eu não sei o que eu faço. Aí eu quero desistir. Não podemos ser assim. Amém? Não podemos ser assim, de maneira nenhuma, nem nas coisas pequenas, nem nas coisas grandes. Deus proveu maravilhosamente para esse povo, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Tudo que o povo pedia, Deus fazia, apesar do povo pedir murmurando. Olha só. Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos, a nossos animais? Tem outras passagens aqui que ele fala assim, ó, o porta-voz do povo, as pessoas que vinham até Moisés para reclamar, falava assim: por que você tirou a gente do Egito?
Era melhor a gente ter ficado lá, pelo menos lá a gente tinha carne e tinha pão. A gente trabalhava, a gente apanhava, a gente sofria, mas lá a gente tinha pão e carne para comer. Lá Deus supria a necessidade. E agora? Agora Deus libertou. Agora eles não apanhavam mais de chicote, eles não tinham que trabalhar de sol a sol. Deus estava provendo, Deus estava levando eles, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O que Deus estava falando? A terra que tem tudo que vocês precisarem. Vocês vão chegar lá, plantou, vai colher. Tudo que vocês precisarem, a terra vai dar. É para lá que eu vou conduzir vocês. Mas por agir dessa forma, né? Por ser, como se diz hoje, bipolar. Uma hora está bem, outra hora está mal. Daqui 5 minutos está bem, daqui 5 minutos está mal. Por ser desse jeito, o povo ficou lá 40 anos no Egito. E nenhum deles, entrou na terra prometida. Eles apanharam de chicote, eles foram privados de um monte de coisa, trabalharam de escravo. Quando era para usufruir do que Deus tinha de melhor, eles não foram. Por quê? Por causa da murmuração, da reclamação. Então, cuidado. Olha só. Então Moisés rogou ao Senhor, clamando: o que farei a este povo? Falta pouco para que me apedrejem. Olha o ponto que ele chegou. Senhor, o que eu vou fazer agora? Esse povo, o povo quer água. Daqui a pouco eles vão me apedrejar. E agora? O que eu faço? Olha a situação dele. E o Senhor respondeu a Moisés, versículo 5: passa diante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo, e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez, na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando. 2 pontos. Olha o que aquele povo falou: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Vou ler de novo, hein? Porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando. 2 pontos. Abre aspas. O Senhor está mesmo entre nós ou não? Fecha aspas. Questionamento do povo. Afinal de contas, Deus é com nós? Ele está no nosso meio ou não? Afinal de contas, Deus está aqui nessa igreja ou não? Afinal de contas, Deus está no meu casamento ou não? Afinal de contas, Deus está na minha empresa ou não? Afinal de contas, Deus está comigo nessa batalha que eu estou passando ou não? Nós temos que pegar isso aqui e trazer para nós. Talvez na hora difícil, na hora da batalha, na hora que a coisa aperta, Deus não é comigo, né? Senão Deus, isso não estava acontecendo comigo. Deus não é comigo. Deus não me ouve. Eu oro, Deus não escuta. Eu falo para Deus, peço para Ele mudar essa situação, Ele não muda. Talvez Ele já mandou a codorniz para você caçar, pegar ela, matar, tirar a pena, tirar as vísceras, ir lá, pegar o espetinho, colocar ela, ir lá no fogo, ficar cuidando. Deus já mandou. Mas é que a gente pede assim: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu quero que isso pare agora. Aí Deus faz assim, Shazam, e para. É assim que Deus faz? Não é. Deus dá as ferramentas, Deus dá a direção, Deus dá a palavra, e nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Além disso, Deus não mandou maná? Tinha sabor de bolo de mel. Mas eles tinham que levantar de madrugada antes do sol nascer e ir lá colher. E cada um colhia para si. Então nós temos que fazer a nossa parte. Tudo o que está acontecendo na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, na sua vida financeira, tem dia e tem hora para acabar. Não é à toa que você está aqui.
Deus, eu falo para os irmãos, quando eu dou um atendimento em particular, eu falo, Deus tem um propósito na sua vida, senão você não existiria. Se não fosse plano de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. É um exemplo? Meu pai e minha mãe tiveram 3 filhos. Um dia Deus preparou que meu pai e minha mãe se encontrassem, eles tiveram 3 filhos, são 3 planos de Deus. Amém? Se fosse da vontade de Deus que tivesse mais, minha mãe tivesse 10 filhos, ia ser 10 planos de Deus. Deus tem um plano na vida de cada um, senão a gente não existia. E é por isso tanta luta que vem contra a gente. Quem tem luta aí? Quem tem luta aí, levanta a mão. Pensei que era, por um momento, eu pensei que era só eu. Só que agora nós temos a direção, nós temos o Deus que nos dá a direção. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Para quê? Para a gente saber lidar com todas as situações. Sabe uma coisa que a Bíblia diz? Aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Usa-se muito esse versículo para obreiro, para pastor, em reunião de obreiro, de pastor por aí. Ô irmão, vocês estão na frente, quem mais é dado, mais é cobrado. Para todos nós. Tudo que está sendo dado, que está aqui dentro, vai ser cobrado. Então, quando a gente não conhecia o que está escrito aqui, era diferente. Agora que a gente conhece, está conhecendo, está aprendendo, e quando que vai acabar esse aprendizado? No dia que eu der o último suspiro, que chamar minha senha lá, e eu cair duro assim. Aí eu paro de aprender. Até lá eu estou aprendendo. Então, enquanto eu estiver aprendendo, enquanto eu estiver seguindo o que está escrito aqui, vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado dos irmãos. Então não adianta a gente ficar murmurando, questionando a Deus, achando que por que disso, por que daquilo, né? A gente tem que questionar, perguntar menos por quê, né? E falar mais obrigado, porque Deus tem provido maravilhosamente na minha vida e na sua vida também. Tem ou não tem? Tem alguém que Deus está deixando passar fome aqui? Tem alguém que Deus está deixando passar falta de um calçado, de uma roupa aqui? Tem alguém que Deus está deixando, se eu comer eu não pago a conta? Tem alguém? Talvez não esteja sobrando um pacote de dinheiro assim para você pôr no bolso, pôr na poupança lá. Diga glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus, para mim também. Que um dia vai sobrar em nome de Jesus. Mas também não está faltando. O maná que Deus mandava, aquele que ia lá catava um monte, quando media dava um jarro. Aquele que ia lá catava só um pouquinho, correndo que estava atrasado, chegava lá, media, dava um jarro. Não faltava, não sobrava. Quem deixava sobrar, perdia, apodrecia e dava bicho. Então Deus proveu maravilhosamente para todos. Ele não fez distinção de ninguém. Ele não faz distinção de pessoas. Para Deus nós somos todos iguais. Não importa a cor dos olhos, a cor do cabelo, né? Se é maiorzinho, se é magrinho, se é branco, amarelo, preto, para Deus não tem nada disso daí. Nós somos todos iguais perante Deus, amém? Então Ele vai suprir as nossas necessidades da mesma forma. Ele não vai deixar ninguém na privação de nada. Então para de perder seu sono, para de perder sua paz, descansa no Senhor, amém? Ele é o Deus que supre as suas necessidades. A Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes que ainda não sabes. Então no momento que vier aquela vontade de murmurar, de reclamar, vai clamar a Deus. Fecha a porta do seu quarto lá, bota o joelho no chão e abre o seu coração, rasga o seu coração na presença de Deus lá. Fala para Ele tudo o que está acontecendo e espera que a resposta venha, amém? Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória, né? E Ele diz também assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais te será acrescentado, tudo o que você precisa. Quando Ele fala tudo, é tudo. Tudo o que você precisa será acrescentado. Mesmo que aos olhos humanos pareça que não.
Deus dá o jeito dele. E não adianta querer entender o jeito de Deus fazer, que não adianta, não vai entender. Deus é Deus e pronto. Amém? Nossa visão é limitada, de Deus não. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, quantas estrelas tem no céu, e Ele chama cada uma delas pelo nome. Quem dirá da minha vida, da sua vida, do nosso financeiro, da nossa família? Amém? Você crê? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido e pensado. Crê? Vamos continuar um pouquinho aqui então. Ó, deixa eu mostrar para os irmãos aqui, ó. Minha Bíblia é marcada, tá vendo? Não é pecado, viu? Ó, o texto de hoje está marcado até aqui. Mas eu vou prosseguir. Não está marcado aqui, mas Deus trouxe o meu coração para me prosseguir. Versículo 8. Então, depois que o povo colocou Deus à prova ali, eles beberam, eles encheram os cântaros, eles tomaram banho, estava tudo bem no acampamento, né? Versículo 8. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Tá, agora que estava tudo bem, mais uma luta, né? Então, quando parece que está tudo bem, não baixa a guarda, não deixa de orar, não deixa de buscar Deus. Amém? Não baixa a guarda. Olha só. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué. Quem era Josué? Servo de Moisés. Ele era simplesmente servo de Moisés. No livro de Josué, no capítulo 1, lá no comecinho a gente já vai ver. Que depois da morte de Moisés, então diz assim a Bíblia: e falou Deus com Josué, servo de Moisés, depois da morte de Moisés. Então Deus falava com Moisés. Josué era o servo de Moisés, era ajudante dele. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Por que ele deu essa direção aqui para Josué? Porque Deus já tinha falado com ele, ó, pode preparar aí, pode preparar o povo que os amalequitas vão vir batalhar contra vocês aí. Então, ele chamou Josué agora, falou: ó, Josué, escolhe homens aí, os mais capacitados, amanhã você vai sair para combater contra os amalequitas, e eu, o que eu vou fazer? Eu vou no alto da colina, com o cajado de Deus na minha mão, vou me posicionar lá. Versículo 10. E fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim as suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus já tinha falado com Moisés, já tinha dado a direção, ele chamou Josué, passou a ordem para ele como que ele tinha que fazer. Aí ele chamou o Arão, que era o irmão dele, e o Hur. Ó, vamos comigo no alto da colina. Lá, então, o que ele fazia? Com o cajado de Deus na mão, com as mãos levantadas ali. Enquanto ele estava lá com as mãos levantadas, Josué estava vencendo a batalha. A hora que cansava o braço dele, então ele dava aquela baixada assim para dar aquela descansada, os amalequitas vinham para cima então do exército que estava com Josué ali e prevalecia, começava a vencer. E o que isso quer dizer para nós? Enquanto ele estava com as mãos erguidas, ele estava rendido a Deus. O gesto da gente levantar as mãos é um gesto de rendição. Então ele estava lá, rendido a Deus, buscando a Deus. Enquanto isso o povo
estava prevalecendo. A hora que ele baixava a mão, simboliza o quê? Que ele estava deixando de buscar a direção de Deus. Então, enquanto você estiver buscando a direção de Deus, que simboliza essas mãos erguidas, enquanto você estiver dependendo de Deus, pode deitar, dormir, descansar, porque Deus vai te sustentar e vai prover maravilhosamente. E tem gente que vai olhar para a provisão de Deus na sua vida e vai querer saber, e vai incomodar, e vai vir conversar com você. Eu preciso saber o que está acontecendo na vida do Lucas, eu preciso saber o que está acontecendo na vida do Ada, do Alex, do Everton. Não é possível. Eu olho para a situação deles e não é possível que eles estão dando glória. Viu, Samuel? Toma isso para você também. As pessoas vão olhar e vão querer saber. Porque olhando aos olhos humanos para a minha vida e para a sua vida, não é para dar glória, né? Mas por que está feliz, está sorrindo, dando glória a Deus? As pessoas vão querer saber. Então, nunca deixe de buscar a direção de Deus, nunca deixe de colocar diante de Deus todas as decisões que você vai ter na sua vida. Tudo que você for fazer, todas as decisões que você for tomar, coloca diante de Deus, não dê um passo sem Deus falar com você. Amém? Mas tem algo interessante aqui, ó. No versículo 12. Diz assim, ó. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Então Moisés, pensa comigo, imagina a cena comigo. Moisés estava lá, em um determinado lugar ali, com as mãos dele erguidas lá, clamando a Deus. Estava cansado, então o Arão e o Hur, né, tiveram a ideia, vamos falar para ele sentar? E a gente segura a mão dele erguida. Nem que ele canse, ele relaxa assim, mas a gente está segurando a mão dele erguida. Então, o povo vai prevalecer. Não era mais fácil então eles falar, Moisés, vem cá, tem uma pedra aqui, ó, vem cá, senta aqui. Não era mais fácil? Não, mas a Bíblia diz que eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo de Moisés para que ele assentasse, para ficar com as mãos erguidas lá. O que isso quer dizer? Deus tinha dado a direção para ele, Deus tinha mostrado, fica em pé aqui. Moisés, esse é o lugar que é para você ficar, fica em pé aqui. Se ele saísse dali para ir ali e sentar na pedra, ele estava saindo do lugar que Deus tinha colocado ele. Amém? Então ele não saiu da posição que Deus tinha colocado ele. Eles pegaram a pedra e trouxeram até ali. Imagina comigo. Alguém falou para ele lá, ô Moisés, vamos sentar ali para você, nós vamos segurar a sua mão. Não, eu não saio da posição que Deus me colocou enquanto Israel não prevalecer. É isso que nós temos que fazer. Amém? Eu não ia, diante de Deus, eu não ia prosseguir com essa leitura. Tem um negocinho anotado aqui que é de uma outra passagem aqui do lado. Ó. Deus sabe todas as coisas, como eu falei no início. Tudo é dele, tudo é por ele. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, em Eclesiastes 10, diz assim, ó, e levantando-se contra vós o espírito do governador, não deixe o seu lugar. O que significa isso? Toda vez que o diabo se levantar contra você, não deixe o seu lugar, não saia da posição que Deus te colocou. Amém? Não se mova 1 milímetro sequer. É aqui que Deus me mandou ficar, é aqui que eu vou ficar. Se alguém trouxer uma pedra para você sentar, amém. Se não trouxer, vai ficar de pé, mas não vai sair dali. Amém? Talvez se ele tivesse saído daqui e ido lá sentar na pedra, eles iam segurar a mão dele lá e o povo ia perder a batalha. E aí ele ia clamar a Deus, Senhor, por quê? Aí Deus ia falar, onde foi que eu mandei você ficar? Tal lugar. E você ficou? Você saiu, foi sentar. Né? Então, levantando-se contra vós o espírito do governador, não deixe o seu lugar. O lugar que Deus te pôs, o lugar que Deus te colocou, o lugar que Ele te levantou, aonde Ele falou que Ele vai te honrar, da maneira que Ele falou que Ele vai te honrar, é assim que Ele vai fazer. Agora, se você mudar a situação, como que Deus vai operar? Né? Se Ele mandou Moisés ficar em pé naquele lugar,
que através dele estar na posição que ele mandou, ele ia operar o milagre que eles estavam precisando lá embaixo na batalha, no acampamento. Assim ele fez. E se Moisés tivesse saído da posição? Deus não ia fazer. Então, se você sair da posição que Deus te colocou, não espere que Deus vai concluir o plano dele na sua vida. Amém? Fique firme, aonde Deus te levantou, aonde Ele te colocou, o lugar que Ele mostrou que é para você permanecer, permaneça. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa o que aconteça. Toda vez que o diabo se levantar, sai fora, Satanás. Deus mandou ficar aqui que eu vou ficar, aqui que Ele vai me honrar, e pronto, e acabou. Amém? O diabo tem que entender que quem manda na situação, quem tem a voz de autoridade na situação, é você, não é ele. Ele só se levanta para cair. Amém? Seja na vida pessoal, na conjugal, na financeira, seja em qual área da sua vida for, a direção que Deus te deu, fica de pé aqui. É nesse lugar que eu vou te honrar. Fique no lugar que Deus te colocou. Não arrede o pé, 1 milímetro sequer. Amém? Não mude de estratégia, não jogue a toalha, não saia do propósito de Deus. Mesmo que pareça que não vai acontecer nada, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que não vai acontecer. Pensa comigo, eu citei José aqui no início. Quando que José ia imaginar na cabeça dele que tudo que estava acontecendo com ele era Deus preparando ele para governar o Egito lá na frente? Eu acho que nem um minuto sequer na vida dele, em todo esse processo, passou pela cabeça dele. Não, quando eu chegar lá na frente, Deus vai me levantar como governador do Egito. Jamais. Foi lançado no buraco, foi vendido como escravo para uma caravana lá, foi vendido para o Potifar, foi trabalhado empregado, foi lançado na casa do cárcere. Lá ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro saiu, ele pediu um favor lá para o copeiro. Quando você for colocado na sua posição, se lembra de mim, fala para o faraó que eu estou aqui justamente, conta para ele a minha história, o que aconteceu comigo. O que a Bíblia diz? E o copeiro, e assim aconteceu. O padeiro foi morto, o copeiro foi colocado de volta na posição dele. E a Bíblia diz que ele esqueceu de José. De quando ele foi colocado na posição dele até o dia que ele se lembrou do favor que José tinha pedido para ele, passaram-se 2 anos. Mais 2 anos lá na casa do cárcere, servindo e sendo humilhado ali. Mas ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não saiu da posição que Deus tinha colocado. Amém? Chegou um determinado momento que Deus pegou ele pela mão e colocou ele na posição maior que tinha lá. Ele interpretou o sonho do faraó, deu a direção do que tinha que ser feito. O que o faraó fez? Não há na terra pessoa que possa ocupar essa posição melhor do que você. Pegou José, um hebreu que estava na casa do cárcere, abaixo de mim, José, só você. Só eu que vou estar acima de você aqui no Egito. Amém? Mas por quê? Ele suportou o processo. Tudo o que aconteceu com ele foi fácil? Jamais. Ele suportou. Chegou o dia dele ser honrado, já vai chegar o dia de você ser honrado também. Mas tem que suportar, amém? Mas você está falando porque não é você. Se a gente sentar para conversar, tem coisa que eu vou falar para você, que você vai falar assim para mim, vamos chorar junto então? Tem ou não tem, Sueli? Tem que suportar. Ou Deus é mentiroso? Ou Deus muda? Deus me deu uma palavra me falando o que era para mim fazer. Aí no meio do caminho ele desanima. Ele, desanimei, não é isso não. Não. Eu vou citar para os irmãos novamente. Eu sou o Senhor e não mudo. Amém? Assim como Ele é o Senhor e não muda para mim, Ele é o Senhor e não muda para você também. Então aguenta firme, aperta o cinto, prepara a costa, amém? Vai chegar o dia que Deus vai te honrar. Mas quanto mais você murmurar, quanto mais você reclamar, quanto mais você perder a paciência, mais vai demorar a sua passagem pelo deserto. Amém? Os irmãos entenderam?
Agora então eu paro por aqui, essa direção que Deus me deu. Fique com essa palavra no seu coração e que Deus fale mais com você, amém? Medite mais nessa passagem. Tem algo que Deus vai liberar para você nessa passagem aqui que Ele não vai colocar na boca de ninguém. Ele quer que você entre lá no seu quarto e fale assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa mensagem que o irmão pregou hoje? Eu quero saber. Que a nossa luta não E Ele vai te dar a resposta. Ele não vai te deixar sem resposta. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor me deu, meu Deus, a mensagem que era para ser trazida para os meus irmãos no decorrer desses dias, assim o fiz e eu, em oração, falei: Senhor, que eu seja claro e objetivo, para que ninguém saia daqui, meu Deus, com dúvida. Mas mesmo assim, se alguém ficou com alguma dúvida em algum determinado ponto aqui, essa pessoa vai me procurar no final do culto. Nós vamos sentar, nós vamos conversar o tempo necessário para que ela saia daqui, meu Deus, sabendo o que tem que fazer, com a sua dúvida sanada, em nome de Jesus. Pai, é assim como o Senhor falou grandiosamente em nossos corações através dessa palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, continua, meu Deus, nos capacitando, continua, meu Deus, nos preparando, continua nos dirigindo, Senhor. Eu sei, meu Deus, que enquanto eu ministrava aqui, tinha pessoas que estavam, meu Deus, com o coração apertado, ouvindo a ministração. Talvez, meu Deus, com sentimento de culpa, mas em nome de Jesus, Senhor, tira esse sentimento de culpa do coração dela, pois, meu Deus, ela agiu, Senhor, impensadamente, e o Senhor é misericordioso e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então sinta-se abençoado, sinta-se perdoado em nome de Jesus. Meu Deus, continua, Senhor, nos dirigindo, nos capacitando, nos preparando, abençoando, Senhor, maravilhosamente, suprindo as necessidades, assim como o Senhor tem feito, meu Deus, dia após dia, ano após ano. Que quando a gente para, Senhor, e olha para trás, que a gente vê quão maravilhoso o Senhor tem sido com cada um de nós. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos preparou de estarmos aqui, recebemos essa palavra para a honra e a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que você diga amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Tentar te derrubar,